Agora, minhas senhoras e meus senhores, apresento-vos o biógrafo oficial de Eusébio. Quando comecei o programa, questionei exatamente se sabiam quem era, pois claro, quem é que não conhece João Malheiro, quem é que não conhece a amizade profunda que unia João Malheiro a Eusébio, quem é que não sabe da dor que João Malheiro sentiu com a perda do seu amigo. Foi assim ou não foi, João? Claro que sim, repara, eu digo isto repetidamente, mas acho que será talvez o passo em modéstia o mais encantador da minha parte. Antes de saber que me chamava Malheiro, não sabia de todo. Era João, ou Joãozinho, como me tratavam os meus pais. Já sabia quem era o Eusébio, e já dizia Eusébio, só mais tarde é que soube que me chamava Malheiro. E, portanto, claramente o meu ídolo de infância. E este privilégio extraordinário, quer dizer, são poucas as pessoas que desenvolvem uma idolatria na sua infância, nos seus tempos juvenis, e mais tarde vêm-se a tornar grandes amigos, ou um dos grandes amigos, justamente do ídolo, não é? É um sonho tornado realidade. A pessoa até pensa que é impossível, não é acontecer. Supera o domínio do sonho, não é? Porque o sonho, quando nós somos pequenos, é cumprimentar, é receber um autógrafo, é assistir a alguns jogos, porque é de um futebolista que se trata. Não exatamente ser biógrafo da pessoa em causa, ser seu afilhado de casamento, não é? Porque o Eusébio é padrinho de um dos meus casamentos. O Eusébio, até há uma coisa que pouca gente sabe, foi a primeira pessoa a saber que eu ia ser pai. Para além, claro, de mim e da mãe, claro. E da mãe da Inês, da minha filha. O Eusébio foi o primeiro e fomos comemorar para Belém o facto de eu ter sabido nesse dia que iria ser pai. Oh, João, portanto, uma relação de grande intimidade, não é? De grande proximidade, sobretudo nos últimos 20, 25 anos. Não é? Agora, há uma coisa que eu nunca te perguntei e tenho uma certa curiosidade em saber. Quando é que conheceste o Eusébio? Qual foi o primeiro? O primeiro contacto que eu tenho com o Eusébio tinha 8, 9 anos. E foi na Póvoa de Varzim, porque o Benfica ia jogar com o Varzim, justamente. Portanto, estamos a falar nos anos 60. Foi à porta do elevador, em que eu quase desmaiava, não é? Como é evidente. Mas, portanto, foi algo de muito rápido. Fugaz. Ele foi muito, muito, muito afetuoso. Depois, uns anos envolvidos numa viagem de avião para a Itália, para Milão, em que eu troquei impressões com ele, digamos, dei-me a conhecer, já era jornalista, não é? Dei-me a conhecer, embora não fosse em viagem profissional. E a partir daí desenhou-se de facto uma grande amizade. Ainda eu vivia no Norte, nota que eu só vim viver para Lisboa em 97, e portanto já o Eusébio, amiudado às vezes, até ia ao Norte, e eu vinha a Lisboa e encontrávamos-nos com frequência. E quando decidimos escrever o livro, a primeira biografia, o Obrigado Eusébio, estamos a falar no contexto de 98, portanto eu estava recentemente em Lisboa, e foi, digamos, a primeira biografia, porque existe um livro, mas uma espécie de autobiografia, que saiu ainda nos anos 60, e que foi meu livro de cabeceira, como calculas, que se chamava Meu Nome é Eusébio, e, portanto, permaneceu durante anos a fio na minha mesa de cabeceira, na altura em que eu andava na escola primária, hoje chamado ensino básico, não é? Pronto, e depois, quantos livros até hoje já lá vão escritos sobre o maior do mundo não no apenas século livros, XX? quer dizer, a biografia é única. Houve várias reedições, várias versões, a versão popular, uma versão mais sofisticada, com textos originais, com depoimentos originais, e portanto nesse sentido 4 ou 5. E agora será o 6º documento sobre o Eusébio,
que é o que está à venda na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 3. Nós hoje temos aqui uma primeira mostra deste livro. Deste livro, como veem, tchararará, não tem cá nada. Portanto, esta é mesmo só a capa ainda, porque este livro, Malheiro, tanto quanto sei, está na gráfica e foi ultimado há muito poucos dias. Sim. Eu concluí, devo dizer que fui. Hoje é terça. Já é terça. Ora, exatamente, na última terça e da parte da manhã, tive a reunião conclusiva com o meu editor no Norte. E desloquei-me propositadamente lá para isso e fechamos o livro na terça-feira. Ele neste momento está a ser impresso na gráfica e evidentemente não haverá qualquer percalço. Tive cuidado ontem de saber como é que as coisas estavam a correr e portanto haverá livro na sexta-feira. De resto, na sexta-feira. E porquê na sexta-feira? Justamente porque é um dia importante para o Eusébio, é a transladação do corpo do cemitério do Lumiar para o Panteão Nacional e, portanto, é todo um país a viver debaixo desta atmosfera emocional relativamente ao Eusébio, com uma cerimónia de resto de grande carga institucional em pleno Panteão Nacional, com discursos do Presidente da República e da Presidente da Assembleia da República, que de resto foi quem fez os convites. E, portanto, os convites são assinados pela doutora Assunção Esteves e, portanto, trata-se de uma iniciativa de fórum de grande peso nacional, de cariz institucional. Nós aqui na CMTV vamos estar a acompanhar toda essa cerimónia. Será um dia especial também para a CMTV e um dia especial para o Correio da Manhã, que exatamente lança no dia 3 de julho, com a edição do Correio da Manhã, este tributo a Eusébio, todo ele escrito e compilado por João Malheiro, claro, nem podia deixar de ser, e com a compra do seu Correio da Manhã tem um custo de 4,95€, portanto 5 euros, números redondos. As receitas líquidas revertem para uma exposição. Vai-se fazer uma exposição Arte Eusébio Heart, Arte Eusébio Coração, que vai ser onde e quando, Malheiro? Olha, vai decorrer durante os meses de agosto e setembro. Para ser mais rigoroso, é inaugurada no dia 4 de agosto, no Torreão Poente do Terreiro do Paço. É um espaço magnífico. Estamos a falar, de resto, na sala de visitas de Portugal, a Praça do Comércio, claro, ainda hoje conhecida por Terreiro do Paço. Eu diria mais, não apenas sala de visitas de Lisboa, é a sala de visitas de Portugal. Sim, sem dúvida, é um sítio cada vez mais bonito, melhor arranjado. Faz todo sentido. Eu também tenho trabalhado nesta exposição, juntamente sobretudo com a filha mais velha do Eusébio, a Carla, e mais um conjunto de pessoas. E creio que será uma exposição muito, muito interessante, que merece ser visitada por todos, e aqui benfiquistas, não benfiquistas. Sim, e a época é muito... Não, eu acho que... Idade, portugueses, estrangeiros, depois tem... Também os nossos imigrantes que nos visitam muito nessa altura. Os textos estão em língua portuguesa, também em língua inglesa, portanto, que é, digamos, hoje a língua universal. E, portanto, valerá a pena. Eu devo dizer que renunciei a quaisquer direitos em relação a este livro. E, portanto, reverte na totalidade para a exposição, não é? E para uma associação que já está ao abrigo da lei do mecenato, de acordo com a decisão das autoridades competentes, e que é presidida pela Flora, a viúva do Eusébio. Eu ia exatamente perguntar-te, chamar-se a Fundação Eusébio, suponho. Não. Esta associação não é a Fundação Eusébio, é uma associação especificamente para a exposição, que vai estar patente em Portugal e, ulteriormente, vai ter um caráter itinerante e, nesta altura, por exemplo, já há compromissos assumidos com Moçambique, com Macau e com a Rússia. Muito bem, e é exatamente essa associação que preside Flora. Exatamente. Como é que ela está? Passado
passado muito naturalmente... Muito sofrida ainda. O que se compreende, repare-se, quem perde o companheiro de uma vida, naturalmente não pode estar a viver um momento especialmente feliz, pelo contrário. Acresce que Eusébio é um pouco mais. Eu não estou a dizer que Eusébio como pessoa é melhor que outras pessoas, quer dizer, mas fala-se mais, não é? E quer dizer, eu falar mais. Está sempre a mexer na ferida. Exatamente, a Flora vai à rua, a Flora vai aqui, vai acolá, naturalmente que as pessoas falarão em Eusébio, portanto estará em permanência a ser confrontada com Eusébio também na realidade, na comunicação social, em todo lado, não é? Na realidade, Eusébio fisicamente deixou-nos, mas ele está vivo em todos nós. Pois eu disse no outro dia, quando lancei um livro, justamente, e tenho um texto também sobre o Eusébio, depois tenho vários textos avulsos em várias obras minhas relativamente ao Eusébio, nem poderia ser de outra forma. Eu digo que o Eusébio morreu, é verdade, o Eusébio morreu, embora continue fisicamente, embora continue entre nós. Mas nós, e particularmente eu, morremos um bocadinho sem o termos, não é? E, portanto, eu sinto isso. Eu ainda ontem almoçava com aquele que é seguramente enfim, o seu amigo mais próximo, sobretudo do Benfica, o António Simões, não é? E o António dizia uma coisa muito curiosa: João, não há dia nenhum que eu não me lembro do Eusébio. Quer dizer, e isto desde janeiro do ano passado, a altura em que ele nos deixou. E é rigorosamente assim. O mesmo se passa comigo. Eu, inclusivamente, tenho um busto do Eusébio que cumprimento todas as manhãs. E, portanto, não é... cumprimento porque saio do meu quarto e confronto-me com o Eusébio. É um homem, uma grande referência, é também um culto, de facto. Também. O Eusébio tem este cariz de culto. E este livro, repara, este livro, o meu, até só tem um texto original, convenhamos. O meu grande propósito foi, não é que houvesse necessidade de o provar, mas foi que se percebesse de forma claríssima que o Eusébio, para além de, como eu digo, ter sido o maior herói popular do século XX português, sem dúvida, foi a personalidade que mais unanimidade concitou e que mais projetou o país além fronteiras. Para além de sabermos, sobretudo, numa altura em que Portugal era um país, devido à ditadura fascista e à guerra colonial, um país ostracizado a nível mundial e, portanto, olhado de soslaio pela comunidade internacional. E Eusébio conseguiu ganhar para nós também alguma afetividade, a afetividade possível. As pessoas olhavam para Portugal com algum carinho porque cá estava o Eusébio, é importante que se diga. E então eu reúno um conjunto de 300 depoimentos, devo dizer que o livro tem duas partes. Uma primeira parte que são depoimentos que já fazem parte da biografia e que, portanto, foram escritos com o Eusébio ainda vivo. Ainda vivo, claro. E depois uma segunda parte com um conjunto vasto também de depoimentos, também lá mora o também lá está o meu, muito obrigada. A título póstumo. Devo dizer que estão todos os Presidentes da República de Portugal, aliás é o professor Cavaco Silva que abre o livro, os primeiros ministros, de Vasco Gonçalves a Pedro Passos Coelho, as grandes figuras da cultura, desde a Amália Rodrigues, que ainda estava viva, eu próprio estive em casa dela a redigir o depoimento sobre Eusébio, até às grandes figuras da cultura, da atualidade. Não havia nenhuma rivalidade entre Eusébio e Amália, no sentido de saber qual era o maior expoente nacional? Pelo contrário, eles tinham uma relação não apenas de respeito, como de carinho mútuo, que tinha até o seu quê de encantador, e portanto eu fui testemunha disso, era fantástico. Havia uma paixão mútua. Havia uma paixão mútua, eles percebiam que eram, um no masculino, outro no feminino, as referências mais emblemáticas do nosso país, e conviviam ternurentamente com esse facto. A beber um vinho do Porto, não digas que era também o expoente. Qualquer tipo de rivalidade isso entre é bonito saber-se, E até mesmo no futebol é bom que se diga, repara, o depoimento, por exemplo, do Presidente do Futebol Clube do Porto,
muitas pessoas ligadas e com importância, sobretudo jogadores, os melhores da história, ligados ao Sporting, tudo observações apologéticas relativamente a Eusébio. Eu acho que e a nível mundial. Que o Eusébio extrapolou muito o âmbito do Benfica. Certeza, sabemos que o Benfica foi a sua casa, claro. foi a sua família, mas na realidade o Eusébio é o Eusébio de Portugal. Sim, e de todos os mais, outros clubes. Ele próprio gostava de cumprimentar as pessoas dos outros clubes, sim, era bem recebido em todo o lado. Por exemplo, eu quando fui diretor de comunicação do Benfica, nós estávamos a determinada altura de relações institucionais cortadas com o Futebol Clube do Porto. E recordo-me do Porto vir aqui jogar ao Estádio de Luz e, não obstante esse corte de relações, o Eusébio foi ao balneário do Porto e o Porto abriu-lhe as portas, cumprimentar um a um os jogadores e responsáveis e membros da estrutura do Futebol Clube do Porto. Era o rei. O Eusébio tinha, como eu raramente vi na minha vida, e faz-me a justiça de reconhecer, tem uma ligação de grande intimidade à tribo do futebol, nunca vi ninguém com um sentido tão desportivo, de tão desportivismo, quanto aquele que o Eusébio patenteou ao longo da vida. Sem dúvida nenhuma. Eusébio, que está sempre na memória e no nosso coração. No dia 3 terá um dia especial. É o dia que Eusébio será trasladado para o Panteão Nacional, onde estão as grandes figuras da história e da cultura portuguesas. Nós aqui na CMTV vamos ter uma emissão em que vamos naturalmente dar corpo a todas estas cerimónias e vamos aqui também receber grandes amigos de Eusébio. Também na sexta-feira terei aqui de novo João Malheiro, mas teremos na sexta-feira, com o seu Correio da Manhã, com a edição do Correio da Manhã, vamos ter à venda, e depois prolongar-se-á, claro, esta venda, o livro Tributo a Eusébio, a capa que eu tenho aqui na minha mão, que ainda está na gráfica, mas que na sexta-feira estará seguramente com o seu Correio da Manhã, por 4,95€. É um livro que temos todos que guardar, que ter em casa, porque Eusébio, mais do que Eusébio, é de facto Portugal. E um orgulho para todos nós, e Portugal na sua dimensão mais alargada, eu diria que da lusofonia. Portanto, de facto, Eusébio, mais uma vez, Malheiro, muito obrigada por esta dedicação que dás aos teus amigos, porque tu és um grande amigo, acima de tudo. Eu costumo dizer que tenho vários capitais e capitais preciosos, mas que o meu maior capital é efetivamente a amizade. E desse ponto de vista, Eusébio estava no topo e de alguma maneira continua a estar. Se me permites, apenas para concluir, eu organizei a festa de aniversário dele quando fez 70 anos. Nessa altura tive a oportunidade também de lançar uma biografia, uma edição popular, tendo em conta o período de crise que o país atravessa, e escrevi dizendo: Eusébio já tem 70 anos, significa que está mais próximo da imortalidade. Nesta altura diria, Eusébio já conquistou a imortalidade. Já. É verdade que sim, é verdade que sim, e nós teremos sempre o maior respeito e a maior vénia por este homem, que eu também conheci pessoalmente. Tive esse privilégio muito também pela tua mão, depois uma maior proximidade, mas que desde pequenina eu também aprendi a idolatrar e a admirar, porque o meu tio Fernando Moraes, que faleceu num acidente de automóvel, era também um dos seus grandes amigos e acompanhava sempre a equipa do Benfica e o Eusébio. A coluna morava na Amadora, na Porcalhota, onde eu nasci. O meu pai tinha um restaurante na Porcalhota, a Chafariz da Porcalhota, onde eles iam com regularidade também. Mais tarde o Humberto Coelho, mais tarde o Tony, o pai do Fernando Mendes, o Vítor Mendes. Era um sítio, daqueles sítios onde às vezes alguns jogadores se reuniam para almoçar, mas Eusébio era sempre o Eusébio. E eu também, desde pequenina, à semelhança de ti, Malheiro, me habituei a ter Eusébio como referência e como um nome e como, de facto, um ídolo, porque na minha família ele foi sempre um ídolo. Eu, na sexta-feira, te trarei uma fotografia do Eusébio com o meu tio. Tenho que ir buscar a casa do meu irmão, faz parte do espólio do meu irmão, e terei que ir buscar para trazer para tu os veres os dois
seriam homens naquela altura de 30 e tal anos, o meu tio morreu, ainda não tinha 40. Portanto, seriam homens, enfim, na força da idade e estão muito bonitos naquela fotografia. Malheiro, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu já me vou encontrar contigo daqui a pouco num registro diferente, na tertúlia cor-de-rosa, na tertúlia do Flash Vidas, onde inclusive vamos falar também sobre um homem de futebol, sobre Jorge Mendes, mas noutro registro completamente diferente. Agora fazemos um curto intervalo, eu volto com as cartas e volto também com as crónicas de crime e segurança. E que crimes, eu não diria que segurança, e que insegurança. Até já.